Olá, amigos. É um grande prazer estar de volta com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo Palavras de Vida Eterna, né? Que nós estamos fazendo sequencialmente já há um bom tempo. E hoje a lição que nós vamos estudar é a lição de número 72, que o autor do livro, O Espírito de Emmanuel, intitulou de Ouvidos. Vocês devem ter percebido que, numa sequência anterior, ele falou sobre os olhos. Hoje nós falaremos sobre os ouvidos e depois sobre os excessos, enfim. Então, como é de costume, o Emmanuel ele separa, né? Ele se inspira numa passagem, num texto evangélico, e a partir dessa sua escolha, com certeza ele tem os seus critérios, ele começa a refletir e dissertar sobre essa passagem. E aí, através do seu ponto de vista, né, ele começa a trazer coisas bastante interessantes para a nossa reflexão. E hoje o Emmanuel vai lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 15, onde Mateus, registrando uma fala de Jesus, diz assim: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, a partir dessa pequena assertiva, né, dessa pequena fala de Jesus ali naquele contexto histórico, Mateus registra, né, e lá no Evangelho, e o Emmanuel se inspira nessa passagem para também nos trazer outros tantos ensinamentos. Antes de nós entrarmos dentro do texto propriamente dito, eu gostaria de dizer para vocês que, como ele cita aqui o ouvido, né, e citou os olhos na lição passada, o homem encarnado, ele é impulsionado, digamos assim, por 5 sentidos básicos, né? Que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses são os 5 sentidos básicos, né, do corpo humano, e através desses 5 sentidos a mente se exterioriza e se manifesta, né? E dentro da nossa conceituação espírita, além desse contexto, nós acreditamos que exista também, atrelado a este corpo, a esta mente, uma alma, né? Ou um espírito, que é a mesma coisa. Então, isso muda um pouco a relevância da questão, porque torna, no nosso ponto de vista, a vida do ser humano muito mais complexa do que aparentemente nos apresenta. O corpo físico, por si só, com todas as suas funções neurológicas e todas as suas funções orgânicas, é extremamente complexo, né? Tanto que a ciência não para de avançar, né, na descoberta de tantas novidades, tanto no aspecto medicinal, no aspecto da cura, quanto no aspecto comportamental, né, e uma série de coisas nesse sentido. Mas, além de toda essa estrutura que é altamente complexa do ponto de vista orgânico, fisiológico, nós temos na concepção espírita, e também em algumas escolas espiritualistas, a ideia de que existe um universo muito mais complexo por trás disso. Não é exatamente por trás, é atrelado a isso. Então, nós acreditamos que exista um espírito, né, um ser que sobrevive ao fenômeno da morte, por exemplo, né, que continua o seu estágio em outros momentos, em outras dimensões. E esse espírito, atrelado a este corpo físico, ele tem aquilo que nós chamamos de perispírito, né, na doutrina espírita, e que a escola religiosa tradicional chama de corpo espiritual. A respeito disso, eu vou citar aqui o livro do André Luiz,
o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, que se chama exatamente Corpo Espiritual. Eu vou citar uma passagem aqui antes de nós adentrarmos no tema do Emmanuel aqui, da palestra do dia. O Emmanuel diz assim: retrato do corpo mental. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, entendamos isso aqui. Na concepção espírita, existe o espírito, né, que, segundo Allan Kardec, é uma chama, é um clarão, né, uma luz, e existe um corpo mental e um corpo periespiritual, aquilo que Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, aquilo que Allan Kardec chamou de perispírito, né, a periferia do espírito. Então, o que está dizendo aqui o André Luiz, que o corpo físico, este corpo que nos expressamos, ele reflete o corpo perispiritual, o corpo espiritual, e não o contrário. Então, o nosso corpo físico, ele é uma duplicata física, material, do nosso corpo periespiritual. Então, o perispírito é a matriz e o corpo físico, né, é o reflexo dessa matriz. Quando nós desencarnamos, o corpo físico entra em decomposição e a matriz, que é o perispírito, sobrevive atrelada ao corpo mental e ao próprio espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante entender que todos os nossos órgãos de manifestação física, sensoriais, eles estão atrelados ao nosso corpo mental e ao nosso perispírito. Vamos ler mais um pouquinho para a gente entender isso mais claramente. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, o corpo espiritual é o veículo físico por excelência, é o que eu tinha falado. Em sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo com as aquisições que a mente que o maneja. Todas as alterações que se apresentam depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura, que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência no além. Então, é o que eu disse para vocês, quando a gente desencarna, o corpo que vai entrar em decomposição, ele se afasta, né? Ele se desconecta do corpo perispiritual que se apresenta na dimensão espiritual através da mente que o maneja, que é, naturalmente, nós mesmos, o nosso espírito. Bom, agora ele vem falar mais um pouquinho aqui na frente, que é onde eu quero chegar com essa fala de hoje, quando o André Luiz fala sobre os centros vitais. Prestem bastante atenção. São chamados chakras, né, da filosofia hindu. Estudado no plano em que nos encontramos, quer dizer, no plano em que o espírito do André Luiz se encontra, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual é, assim, o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Então, a ciência humana ainda não consegue perquirir, compreender e conhecer aquilo que o André Luiz vai falar aqui. É aquilo que os hindus chamavam de chakras, né? E que outras escolas religiosas, espiritualistas, já estudam há bastante tempo e já falam dela há bastante tempo. São chamados centros de forças que ficam e residem no perispírito, coordenando
todas as células, todo o movimento celular, todo o movimento neurológico da estrutura eletrodinâmica ou eletromagnética do corpo perispiritual e também do corpo físico, se a criatura estiver encarnada, como é o nosso caso aqui, para quem está aqui encarnado, né? Então, vejamos, nesses centros de forças, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência, nos círculos de ação que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Ou seja, essa estrutura física e a nossa estrutura psicossomática ou perispiritual, ela vem passando por um processo de recapitulação milhares e milhares e milhares de séculos para adquirir essa potência que nós temos hoje. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele, nos centros de forças, né, nos chakras, identificamos o centro coronário, instalado na região do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico, a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas do aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais do espírito, assim como peças secundárias de uma usina respondem ao comando de uma peça matriz, de um motor, que serve no tirocínio do homem para concatená-lo e dirigi-lo. Então vamos entender isso. Segundo a teoria espírita e também de algumas escolas espiritualistas, nós temos 7 centros de forças principais, aqueles que os hindus chamaram de chakras, né? Centro coronário, centro frontal, centro laríngeo, centro cardíaco, centro esplênico e o centro genésico, na região da genitália. Então, são 7 centros de forças principais que residem no corpo perispiritual da criatura, e quando a criatura está encarnada, né, o perispírito entrelaça-se ao corpo físico, e esses 7 centros de forças, eles trabalham, né, diretamente com os órgãos correspondentes, sendo que, destes 7 centros de forças, o coronário é o principal. O que está dizendo o André Luiz, ele supervisiona todos os outros centros de forças e, consequentemente, todos os órgãos físicos, os bilhões e bilhões e bilhões de células, de organismos microscópicos que agem no nosso corpo físico e também no nosso corpo periespiritual, estão sob o comando deste motor, dessa usina matriz, que diz aqui o André Luiz, que é o centro coronário, que ele faz a conexão, como ele diz aqui, com o plano superior. Então, nós temos esse centro, que é o principal, coordenando todos os outros. É como se fosse numa empresa, até mesmo aqui como no centro espírita, né, Mário? Nós temos uma presidência, nós temos uma diretoria e vários departamentos. E vários trabalhadores voluntários, que são as células. Cada um ligado a um departamento, cada departamento tem um supervisor, e cada supervisor ele conversa com a diretoria e a presidência.
Assim tem que ser em todas as organizações. Você pega na hierarquia eclesiástica de uma igreja, você pega dentro de uma empresa, de uma indústria, você pega nas instituições humanas filantrópicas, todas elas têm que ter uma organização, porque senão vira bagunça, né? Então, assim é também no nosso corpo físico e na nossa estrutura perispiritual. Existe um comando. O comando é a mente do espírito. E, a partir da sua mente, a partir das suas aquisições seculares, das suas múltiplas experiências, desde os reinos inferiores da criação até suas experiências reencarnatórias, humanas, o espírito se potencializa de experiências, de cognição, de entendimento e de sentimento e de emoções. A partir de então, ele aciona os seus centros de forças, o coronário, e o coronário vai nos outros centros de forças que vão conversar com os nossos órgãos, com as nossas células. E ainda sobre isso, diz o André Luiz o seguinte: desses centros secundários, entrelaçados no psicossoma, que é o perispírito, e, consequentemente, no corpo físico, por redes plexiformes, destacamos o centro cerebral, contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando os cortes encefálicos na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso. Em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras ou efeitorais. O centro laríngeo, que está aqui, controlando notadamente a respiração, a fonação e a fala, a fonação, né? O centro cardíaco, dirigindo a emotividade e a circulação das forças sanguíneas de base. O centro esplênico, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio, volume sanguíneo, e etc. O centro gástrico, responsabilizando pela digestão, a absorção dos alimentos densos ou menos densos, que, de qualquer modo, representam concentrações fluídicas, penetrando-os a organização e outros. E, finalmente, o centro genésico, guiando a modelagem de novas forças entre os homens, ou estabelecimento de estímulos criadores sexuais, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Bom, então a matéria é muito mais complexa, ele caminha aqui detalhando centro por centro, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, então, é isso, que os nossos órgãos sensitivos, eles estão coordenados por um centro de forças correspondente, né? O coronário coordena todos os centros de forças, como eu já disse, e depois os centros de forças, cada um corresponde a um plexo orgânico, né, a determinados órgãos. Então, como ele disse, o frontal ele está atrelado à questão do pensamento cerebral, do ouvido, que nós vamos estudar hoje, né? O laríngeo, atrelado à questão da fala, né? O cardíaco, a questão das emoções. Então, assim, os centros de forças agem, né, de forma sincronizada e perfeita aos nossos órgãos. Muitas das doenças que nós adquirimos, até mesmo as invasões bacterianas, né, e viróticas, e hoje nós estamos passando uma pandemia, muitas dessas doenças, muitas vezes, são porque nós estamos com a mente em desajuste e aí criamos campo de rupturas celulares.
Por isso que muitas vezes algumas pessoas são infectadas com um tipo de vírus e outras às vezes não são. Alguns tipos de doenças, como câncer e como outras manifestações, né, de desajuste celular no campo celular, são causados por uma desconexão entre a mente, o espírito, os nossos centros de pensamento e, consequentemente, entre nossas células físicas. Então, quando eu quis abordar isso, é para dizer para vocês que vocês entendam, e nós entendamos, melhor dizendo, que a nossa estrutura física é altamente complexa. Altamente complexa. Quando nós viemos tomar um passe no centro espírita, por exemplo, né, qual que é a ideia da espiritualidade? É que quando o ser humano está em desequilíbrio mental, ele causa desequilíbrios orgânicos, como, por exemplo, problemas gástricos, problemas cardíacos, dores de cabeça, uma série de coisas. E a ideia do passe, a espiritualidade, ela usa o agente passista, né, o médium passista, para que as energias espirituais possam tentar restabelecer a sintonia energética entre os centros de forças e os centros orgânicos que nós nos expressamos. Então a ideia do passe é exatamente essa: a criatura vai, né, em busca desse tratamento para receber essa energia com o intuito de que essas energias façam, né, que os centros de forças ajam de uma forma mais sincronizada. Muitas vezes, quando nós estamos em desequilíbrios mentais, nós fazemos o quê? Nós adoecemos o corpo e adoecemos também os centros de forças espirituais. Eles se desconectam, né? Ou eles trabalham, como, por exemplo, no motor de um automóvel, quando você não faz a manutenção adequada de um automóvel, quando nós não trocamos o óleo no tempo certo, como nós não colocamos uma gasolina de boa qualidade, quando nós não fazemos, calibramos os pneus, o automóvel vai andar com deficiência, né? Por quê? Porque nós abrimos uma irresponsabilidade no trato com ele. E assim também é no corpo físico. Quando nós não estamos agindo de acordo com os nossos princípios conscienciais, o nosso corpo orgânico, ele fica em desajuste. Então, aqui, na fala de hoje, o Emmanuel trabalha a questão dos ouvidos, né? Porque esses nossos centros físicos, eles são aquilo que fazem a conexão entre o nosso espírito e o meio físico que nós estamos expressando, né? O centro coronário, ele coordena tudo. Ele coordena os outros centros de forças. E cada centro de força, como eu já disse, coordena determinados órgãos. E aqui quando Jesus diz, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ora, mas, tirando as pessoas que têm problema de audição, todo mundo ouve. Então, por exemplo, mas o que Jesus está querendo dizer? Quem tem ouvidos que ouça. Ora, será que todo mundo que está ouvindo essa palestra está entendendo, está fazendo a mesma análise que um ou outro estão fazendo? Nem sempre. Nem sempre. Porque, às vezes, nós ouvimos com apenas e simplesmente com o nosso ouvido físico. Nós não estamos ouvindo com a nossa alma, porque os ouvidos, os olhos, a fala é, na verdade, um ponto de conexão da nossa alma com a realidade física, tridimensional que nós estamos vivendo, na relação com as pessoas que estamos vivendo. E muitas vezes nós falamos simplesmente com a boca, mas não falamos com o espírito, com o coração. Muitas vezes nós ouvimos simplesmente por ouvir, mas não ouvimos com os olhos ou com os ouvidos do coração, do espírito, né? E assim com todos os outros centros sensoriais. Existe uma outra percepção sensorial, um sexto sentido, né? Que é a percepção extrasensorial, aquilo que nós chamamos de mediunidade no espiritismo. A mediunidade, que já é desenvolvida mais em uns do que em outros, é um sexto sentido que já faz uma conexão entre a nossa mente encarnada,
através do centro coronário, com a espiritualidade. Muitas pessoas, muitos médiuns, médiuns videntes, médiuns sensitivos, médiuns psicográficos, psicofônicos, enfim, é uma gama, uma variedade imensa de funções mediúnicas. Esses médiuns acionam esse centro coronário com muito mais facilidade do que a maioria das pessoas, com aqueles que não são, né? E esses médiuns, por isso eles têm essa facilidade da mediunidade, porque há já um desenvolvimento que no corpo físico está na glândula epífise, e essa glândula, em conexão com o centro coronário, tem acesso mais facilmente às questões de natureza espiritual. Mas o que nós pretendemos, né? Qual que é a função dos nossos órgãos físicos, principalmente desses sentidos, a visão, a fala, a audição, o tato? É desenvolver ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas experiências físicas, reencarnatórias e também no mundo espiritual, desenvolver este nosso sexto sentido. O homem evoluído, a mulher evoluída, o homem do futuro, ele é muito mais sensitivo, ele ouve muito mais com os ouvidos da alma que com os ouvidos físicos e com a nossa conexão neural. É isso que Jesus está dizendo. Quem tiver que ouvir, que ouça. Ou seja, só vai ouvir mesmo aqueles que já estão ouvindo com o coração, com a alma, com o espírito. Num primeiro momento, o nosso ouvido, a nossa fala, os nossos olhos, eles são uma questão de sobrevivência física, né? O tato, o cheiro, para sobreviver o corpo físico. Mas chega no momento em que esses órgãos se tornam, na verdade, órgãos de estímulo à nossa evolução espiritual. Os espíritos evoluídos nos veem e nos enxergam não mais com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Eles já não ouvem mais com os ouvidos físicos, mas com os ouvidos da alma. É isso a intenção de Jesus nessa fala. Para que nós tenhamos ouvido, que ouçamos. Aqui no caso, ouvir o quê? Ouvir a palavra do Cristo. Quando ele fala, muitos, milhares, milhões de pessoas ouviram apenas com os ouvidos humanos. Outros já conseguem ouvir com os ouvidos da alma, os ouvidos espirituais. Ou seja, os ouvidos já se tornam uma conexão direta com a alma da criatura. É nesse sentido que Jesus está falando, metaforicamente. Ouçam a minha palavra, mas não ouçam só por ouvir. Não olhem só por olhar. Não falem só por falar. Mas vivenciem, experimentem, sensibilizem-se. É isso que Jesus está dizendo para nós, né? E naturalmente eu coloco para nós, porque eu me incluo nisso aqui. Não sou melhor do que vocês. Podem ter certeza disso, né? Então essa fala de hoje do Emmanuel, ele nos conclama nesse sentido, para que a gente, na hora de ouvir, ouçamos com a sensibilidade da alma. E façamos também uma seleção daquilo que nós devemos ouvir. Hoje, no mundo atual, né, com as novas tecnologias, principalmente através da tecnologia dos smartphones, né, milhares de janelas abriram-se para nós, né, de uma hora para outra. Antes a gente tinha acesso, através do rádio, da televisão, dos jornais, de diversos níveis de informações. Hoje, uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo já chega até nós em fração de segundos. Hoje nós recebemos milhares e milhares de informações diárias, informações curtas, né?
E isso inunda, está inundando os meios de comunicação através, principalmente, das redes sociais. Então, nós estamos sendo bombardeados com uma realidade de comunicação muito forte, que traz, naturalmente, muita coisa boa, mas muita coisa boa. Aliás, eu acredito que tem trazido muito mais coisas boas do que ruins. Né? Essa palestra, por exemplo, está chegando até vocês, vai chegar daqui a uns dias, através do canal do YouTube da casa. Né? Nós podemos nos interagir, pessoas que estão do outro lado do mundo. Nós temos pessoas que nos assistem no canal aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, pessoas que moram no Irã, que moram na China, que moram na Índia, né, que interagem conosco. Né? Provavelmente são brasileiros que trabalham por lá, que trabalham em embaixadas, ou que estão em determinados países, na Austrália, nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, enfim, para todo lado, na Inglaterra. Então, isso é muito bacana. Né? Brasileiros que se tornaram espíritas ou espiritualistas do outro lado do mundo, assistindo às nossas palestras. Né? E também diversos outros comunicadores, diversos outros filósofos e até mesmo religiosos, né? Que têm levado coisas muito boas para as pessoas. Então, tem um lado muito positivo disso tudo, mas tem também, naturalmente, um lado muito negativo. Né? Tem muita gente disseminando o mal através dessas redes sociais. Né? E aí, o que sugere o Emmanuel, né, é que nós tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para ver. Ou seja, critérios. Quando você recebe uma informação, você tem que passar pelo crivo da razão, como dizia o Allan Kardec. E ter a certeza do que vai trazer o bem para você e o que não vai trazer o bem. Né? Hoje nós estamos aí num embate de forças muito fortes entre as forças do mal e as forças do bem. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia que tem causado, que tem mexido com as estruturas sociais e com as emoções de todos nós. Infelizmente, milhões de pessoas estão em depressão e essa depressão foi agravada por esse momento de pandemia. Infelizmente, muitas pessoas cometeram suicídio ou estão cometendo suicídio porque se encontram desesperadas. Mas isso depende muito, como eu disse, daquilo que nós estamos ingerindo, daquilo que nós estamos comendo. Imagine você chegar numa churrascaria ou num restaurante que você tem ali uma infinidade de alimentos à sua disposição, né? Como nesses sabores aquilo, nessas comidas aquilo, né? Aí você tem carnes, todo tipo de carnes, você tem verduras, você tem cereais, você tem um monte de coisa para poder escolher. Você vai escolher aquilo que você quiser. Se você escolher comida, né, gordurosa, com muito carboidrato, com muita gordura, com muitos açúcares, provavelmente aquilo não vai te fazer bem. Do contrário, você também pode estar escolhendo, né, focando mais em carnes brancas, em verduras, em cereais, enfim, uma comida mais saudável. Então, o tempo todo nas nossas vidas, né, eu citei apenas o exemplo da alimentação, mas em todos os momentos das nossas vidas, nós podemos fazer escolhas e devemos fazer escolhas. Ou seja, que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir. E, naturalmente, se a gente quer estar bem, a gente tem que escolher coisas que vão nos fazer bem. Tem coisas que parecem boas no primeiro momento, são apetitosas, né? Saborosas, atrativas, né? Que despertam o nosso paladar, a nossa gula, mas que provavelmente não vão fazer bem. E assim também é com tudo aquilo que nós consumimos em matéria de informação, em matéria de palavra, em matéria de emoções. Porque, dependendo daquilo que eu vou ouvir, é que eu vou agir no meu corpo perispiritual, através dos meus centros de forças e também no meu corpo físico. Isso vai refletir dentro de toda a minha estrutura fisiopsicossomática. Por isso que a palavra do Evangelho, por isso que a palavra espírita, ela é bem gostosa, ela é bem consoladora, porque ela sempre vem numa tangente de auxiliar, de trazer paz de espírito para as pessoas.
E toda vez que você foca nessas coisas, naturalmente você acompanha de uma saúde perispiritual e, consequentemente, também de uma saúde física. É lógico, existem doenças kármicas, é lógico que existem predisposições mórbidas que nós trazemos registrados no nosso psiquismo, né, que vão muitas vezes aflorar doenças congênitas, coisas que vão acontecer que muitas vezes independe da nossa situação atual. Mas, de um modo geral, tudo que nós fizermos e ouvirmos e falarmos do ponto de vista do bem, vai contribuir para nós no ponto de vista do bem. É isso que ele diz aqui. E eu vou ler a leitura. Eu vou fazer a leitura porque é bem rápida. O Emmanuel diz assim: ouvidos, toda gente os possui. Todos possuímos, né? Inclusive, infelizmente, aqueles que não podem ouvir. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Tem pessoas que só ouvem coisas superficiais. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários ruins e escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Muitos de nós não podem ver um boato, né, que logo quer espalhar aquilo. E aí, naturalmente, você viaja dentro daquela onda. Você propaga a onda do boato, ou chamadas fake news, né? Você propaga, então você é um agente da propagação. E, naturalmente, como tal, você vive o mal que aquele escândalo está sendo espalhado. Porque você tornou-se o agente dele. Ouvidos se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festas, ouvidos de mexericos, ouvidos de fofocas, ouvidos de maledicências, ouvidos de pessimismo. Tem pessoas que estão extremamente pessimistas, né? Toda vez que você encontra com ela, ela só te fala coisas ruins. Tem pessoas que só compartilham vídeos pessimistas. E isso, meus amigos, é péssimo, como eu já disse, para quem está recebendo, mas principalmente para quem está divulgando. Ele é o agente daquilo. Às vezes a gente recebe uma coisa ruim no WhatsApp, ou seja lá onde for, aquilo é perturbador, a gente manda aquilo para um grupo. Aí fala assim, não, eu só mandei para o grupo, eu não tenho nada com isso. Claro que tem. Claro que tem. Quantas coisas tristes a gente vê acontecer. Recentemente eu vi um caso, né, que eu quero dizer para vocês, compartilhar, um caso muito triste, mas que está acontecendo aí quase cotidianamente. Uma jovem bonita, inteligente, fazia um curso, né, bem adiantado, com um futuro brilhante pela frente, envolveu-se com um rapaz e um namorado, tinha uma relação, e em determinado momento, ele ou ela, ou ele provavelmente, gravou uma relação sexual entre eles. Aquele rapaz, de uma forma extremamente desumana, né, e criminosa, compartilhou esse vídeo nas redes sociais e principalmente em grupos de WhatsApp, né? E isso se tornou público, a família foi colocada em evidência, a moça foi arrasada e ela não teve estrutura emocional para lidar com essa situação e se matou. Uma história revoltante, triste, né? Mas que cabe de exemplo para a gente. Eu estou colocando aqui um ponto extremo de uma tragédia, mas que cabe de reflexão. Que muitas vezes, quando nós compartilhamos essas ideias, essas mensagens, nós somos também criminosos, a certa medida, né? Porque nós ajudamos a compartilhar coisas que são terríveis. E, para fechar, ouvidos de colar as paredes. Tem gente, Mário, que é tão fofoqueiro que cola até o ouvido à parede, né?
ouvidos de complicar. Tem gente que ouve uma coisa, eu falo para você uma coisa e ela distorce aquela coisa propositalmente. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades da acústica da sua própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reporta Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então, meus amigos, eu acho que não poderia ser mais claro a lição de hoje, né? O Emmanuel foi bem incisivo. Ele está chamando e está dizendo da nossa responsabilidade enquanto às nossas atitudes, enquanto às nossas falas, enquanto aos nossos ouvidos, enquanto às nossas atitudes, principalmente dentro de um cenário de provação coletiva que nós estamos passando, que é essa pandemia. Nós estamos passando por um verdadeiro pandemônio, né? Um redemoinho. O que é um redemoinho, né? Eu costumo até dizer, até mesmo tem uma fala aqui do André Luiz nesse livro aqui. Imaginem uma piscina. A piscina está com a água parada, bonita, mas o fundo da piscina tem uma camada de lodo. Quando você pula dentro dessa piscina e movimenta essa água que estava aparentemente límpida, você vai fazer o quê? Remover aquele lodo que está parado ou estava parado há meses, há anos no fundo daquela piscina ou daquele lago. O que nós estamos vivendo na humanidade é algo semelhante. Aquele lodo que estava no fundo, ele foi removido. A pandemia fez com que nós revirássemos toda essa água. Agora cabe a nós fazer o quê? Fazer a limpeza do ambiente. E essa limpeza é sempre feita com serenidade, com calma, não com distúrbio, porque o distúrbio, naturalmente, ele vai fazer com que a água continue suja e continue turva. Então, esse é o propósito, acredito, da espiritualidade para com a humanidade neste momento. E cada um de nós, então, é o agente nesse sentido. O que eu quero ser neste momento de pandemia? O que eu quero agir? Como agente do caos ou como agente do bem? Obrigado a todos, foi muito bom. Mais uma vez, grato pela oportunidade.